Hoje é dia 27 de junho, são mais ou menos 1h40 e tem muito tempo que eu não gravo, então eu resolvi gravar um mini vlog desses 3 dias, desse final de semana. E eu estou muito animada, eu acho que vai ser muito bom pra me motivar. Hoje eu resolvi ficar em casa e acabou que eu dei uma boa procrastinada de manhã, então agora nós vamos pull our minds back together e voltar a estudar. Agora eu tô no final do semestre, então eu queria muito dar uma acelerada, sabe? Tipo, um gás final nessas últimas semanas. Eu tenho mais 2 semanas antes de entrar o período das minhas férias, mas eu não tenho certeza se eu vou, de fato, tirar as 2 semanas de férias ou não. Eu vou ter uma reunião com o meu coordenador, e eu vou conversar com ele e alinhar tudo direitinho pra ver o que ele acha. Mas, por enquanto, eu tô me sentindo segura pra poder tirar 2 semanas. Mas eu ainda quero ter o aval dele e a confirmação. Então, nessa semana eu vou tentar estudar o máximo possível pra eu poder descansar em paz. Como meu rosto já tá limpo, agora eu vou colocar uma máscara daquelas que você hidrata com água e elas crescem. E vou colocar um pouquinho de tônico, eu vou usar esse daqui. Eu uso toda essa linha da Hada Labo, chama Gokujon. Acho que é assim que fala. E eu uso o sabonete e o cleansing oil também, que não tá aqui. E eu gosto muito, eu sinto que minha pele sempre fica, tipo, muito hidratada, muito glow, toda vez que eu uso. Então, eu gosto de fazer isso pelo menos uma vez por semana. Aí, primeiro, eu coloco um pouquinho de água, ela dá uma crescidinha. Porque se eu não colocar água, se eu usar só o tônico, eu vou usar uma quantidade absurda de tônico, porque esse tônico ele é muito cremoso. Aí eu vou hidratando o resto com a quantidade que eu acho que vai ser necessária de tônico. Eu gosto muito dessas máscaras de tecido. Eu gosto muito da sensação delas na minha pele. E eu gosto do fato que é só você tirar e tá bom. Essas de argila e aquelas de peel-off, eu acho elas tão práticas. Me dá muita agonia ficar usando elas. Então eu amo essas máscaras de algodão. Aquelas outras gelatinosas. Nossa, as gelatinosas são maravilhosas, eu adoro. Mas enfim, elas são um pouco caras, né? Então eu descobri esse jeito de fazer que fica mais barato, rende muito. E eu adoro. Eu sempre tenho que dar uma rasgadinha aqui, porque senão vai ficar dentro do meu olho. I just wanted to see your smile. There is a light not far away from us, from us. The light will shine. Prontinho! Agora eu vou passar esse hidratante da Mary Kay. Eu gosto muito dele, porque além dele ter FPS, ele tem uma textura muito boa, que deixa minha pele muito macia, sem aquele aspecto oleoso, e ao mesmo tempo não é leve demais, nem pesado demais. Então, geralmente eu uso ele durante o dia. Eu também gosto que dá pra passar uma quantidade boa de produto, sem eu sentir que tá insuficiente. Igual eu falei, não pesa muito na pele, então eu posso fazer isso tranquilamente, muito, muito bom. Apesar dele ter FPS, ele não substitui protetor solar, até porque é muito fraquinho. Então eu sempre gosto de passar. Mesmo assim, eu uso esse aqui da Neutrogena. E ele tem 70 de FPS, não tem cor. E ele é pra pele mista a oleosa. Eu não acho que a minha pele é muito oleosa, principalmente depois que eu usei o Rodan. Mas, ultimamente, tem aparecido umas espinhazinhas. E seca, com certeza, não é. Então, eu prefiro evitar usar produtos que são muito oleosos ou muito pesados, né? Pra me prevenir mesmo. Eu gosto muito desse protetor, ele também deixa um aspecto bem sequinho na pele, só que tem um porém, ele arde muito meu olho. Então, quando ele acabar, eu vou testar outros. Eu queria muito comprar um da Princípio. Ele é mais pesado, eu acho que eu queria que fosse um pouco mais fluido, mas que também não deixasse esse aspecto de vou fritar 3 ovos na minha cara. Então, assim, estou nessa luta e na busca por um novo protetor. É isso. Essa foi a skincare.
Eu vou começar pela parte que eu menos quero fazer e, coincidentemente ou não, é a parte mais importante, que é assistir a aula de redação e fazer uma redação. Eu vou começar por elas porque eu já fico livre de uma vez, não vou procrastinar. E o tema de hoje vai ser a importância da universalização do saneamento básico no Brasil. Mini pausa na aula porque eu fui ver uma redação e eu acabei de receber a nota. Eu tirei 920. Eu fiquei muito feliz, tem muito tempo que eu não tirei 920, nossa! Eu recebi outra nota de uma redação que eu tirei 960 e eu fiquei muito feliz porque as minhas primeiras redações desse ano eu não tirei nenhuma acima de 900. Então, eu aproveitei para poder dar uma organizada nos meus materiais, nos meus simulados. Aí eu separei uma pasta só com os meus simulados e redações desse ano, porque nessa pasta ficava de todos os anos, aí não tava dando pra eu localizar direito. E eu acho a plataforma no H+ meio ruim pra eu ter acesso às minhas redações passadas. Tem que ficar caçando, lembrando que data que eu enviei. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei a... Meu Deus, são muita coisa, cadê? Eu peguei a redação, que eu tirei 920, e aí eu passei a correção pra cá, eu fiz exatamente igual a corretora fez, eu coloquei os meus erros. E eu vou fazer isso com as outras redações que eu tenho aqui. Eu vou passar a correção pro papel e eu vou guardar. Então, toda vez que eu precisar de consultar uma redação, tentar, rever os meus erros anteriores, vai ser muito mais fácil pra eu poder localizar. E eu tenho certeza que tem algumas que eu fiz, mas eu acabei não mandando pra correção. Então, meu plano vai ser levar essas redações pra orientação, que eu já marquei, e pedir pra corretora corrigir na minha frente. E aí vai ser bom também pra eu poder entender, principalmente na questão de argumentação. Tem umas redações que tá a argumentação falha. Mas isso aqui não explicou muito bem. E aí mas o que seria isso explicado muito bem? Eu não sei. Então eu preciso levar pra orientação pra poder ter uma noção. Então eu vou continuar passando a limpo as correções. E foi bom ter dado uma organizada. Eu acabei tendo muito acesso a alguns materiais, alguns registros e anotações. E toda vez que eu vejo essas coisas antigas, dá uma sensação de déjà vu, que é muito boa até. Eu fiquei muito feliz com essa redação, porque eu só errei 3 coisas. Na competência 1, eu tirei 3 erros gramaticais. Então, dependendo do corretor, talvez, só talvez, será que eu poderia ter tirado 1000? Mas foram só 3 erros gramaticais. E eu tirei 200 em todas as outras competências, então yay! Pausa pro almoço, a marmita que eu fiz pra hoje. Frango à parmegiana com brócolis. Escrever Fábio, tá? Poderia ser, mas eu acho que ele fala mesmo de a galera começando a ocupar áreas que originalmente eram encostas, que eram mata. Beleza? Show. Pronto. Não pode realizar. Parece uma coisa meio fora da realidade, pelo menos de alguns lugares em que houve privatização, né? Talvez. Bom dia! Ontem não foi dos meus dias mais produtivos, né? Mas tudo bem, acontece, porque nesse perfil a gente mostra verdades, nada de encenação, e a vida tem dessa, de procrastinação, né? As coisas não saírem como a gente planejado, mas tudo bem. Falando sobre as coisas não saírem como planejado, não vou conseguir ir na minha terapia capilar, porque eu remarquei semana passada, então a minha próxima sessão vai ser só semana que vem. Então eu vou ter que dar uma esperada. Quase que eu não vou fazer meu simulado, porque minha avó tá meio doente. Eu ia levar ela no médico, mas ela falou que ela quer esperar o meu tio sair do trabalho pra ele ir com ela. Mais ou menos 1 hora. Então, eu tô indo fazer o simulado, só que eu tô meio atrasada, então eu não sei se eu vou chegar a tempo pra entrar no horário certinho. Talvez eu consiga entrar, 9h15. Não sei. Mas veremos. Let's go.
meio feinho, mas eu fiz 39 acertos em linguagens e 43 em humanas. Podia ter sido maior em linguagens, mas eu acho que eu lacrei em humanas, viu? Vim trazer a Voves no médico. Bom dia! Ontem, depois que a gente chegou no médico, a gente viu Moana 2 e a minha mãe fez comida pra gente. Eu comi canjica. Tava muito bom. Eu adoro canjica. E eu fiz as minhas unhas. Agora, eu tô sentindo uma vibe meio Brasil. Não era necessariamente essa a intenção, porque eu queria muito fazer unha com, de um tempo, com verde e tom de marrom. Só que só os tons de marrom, não sei, eu queria, tipo assim, um tom de marrom mais claro, meio diferente, um creme, só que eu não tinha. Aí eu botei amarelo. Agora eu tô sentindo uma vibe Brasil. Eu acho que ficou meio Brasil, mas eu não sei se eu odiei, não. Eu acho que ficou interessante. Então, assim, eu acho que ficou meio Brasil, mas eu não sei se eu odiei, não. Acho que ficou interessante. Eu só achei que esse amarelo tá destoando muito porque ele tá muito pastel. Os outros estão tons bem mais fechados, né? Mais escuros. Mas acho que eu vou deixar assim mesmo. Vai descascar daqui a 2 dias mesmo. Também organizei nessa planilha pra eu ter uma noção mais visual de quantas aulas eu vou ter por dia e o tempo que eu vou ter pra fazer um estudo ativo. Claramente, terça e quarta eu vou ter uma quantidade incabível de aulas e segunda vai ser pesado por conta do simulado, mas quinta e sexta, como sempre, tá bem tranquila. Eu comecei a fazer um glossário de botânica com os principais conceitos, porque eu confundo muito e tem muita coisa que a parte conceitual mesmo eu realmente não entendo. Então eu tô montando esse glossário com tudo bem explicadinho e pra eu consultar toda vez que eu for precisar. E eu tô amando. Vamos resolver alguns flashcards. Cianeto. Ácido sulfúrico. H2SO4. Ácido bórico. H2BRO3. H3BO3. BR. De onde é que eu tirei BR? Diferencia ionização de dissociação. Gente, eu não sei falar mais. Ionização criação de íons a partir de um composto molecular. Acontece com ácidos. Dissociação é a separação de íons pré-existentes. Acontece com bases. Ai, véi, arrasei. O que a frase Maquiavel separa o ser e dever ser significa? Eu acho que tem a ver com o fato de que ele separa os valores morais e pessoais do ser individual com o dever ser. Que seria, tipo, o papel dele como o governante. Mais ou menos a ideia que eu tava pensando, né? Conceito virtude e fortuna. Fortuna são as circunstâncias que podem acontecer. Então, são os imprevistos, como desastres climáticos, questões sociais, revoltas. E virtude são as qualidades que um governante precisa ter para poder saber lidar com a fortuna. Fortuna. Conjuntura cenário político que não se há controle. Saber agir de acordo com o contexto em prol do poder. Arrasei. Quais são as coisas aqui?
Não sei. Vou passar aqui tema. Eu tinha com as vias lá de... das Aristóteles. Não tem móvel, é só isso. Mas já fica processo, já de inventáveis, a ideia isso. Não faço, não sei, ideia social. Qual é a questão da antropologia? Primeira evolução social. Segunda evolução social. Liberalismo, criação de sociologia, cientismo e politismo. Segunda evolução social. Autonomia, mais 3. Relação moral. Relação moral é a relação entre a quantidade de massa do outro e a relação de saúde. Ela de modo de instituição sem medo de é isso, né? As características da antropologia. Caiu no número 5. Mas ficou curioso. A Joey, H. Brasileiro, 4. Brasileiro, é colégio, que é o... Mas um pouco de Brasileiro, 4. Que loucura. Tá bom. Eu vou começar agora a fazer o ciclo revisional. Ele tem 105 questões e eu tenho exatas 24 horas para acabar ele. Então eu vou começar hoje e vou tentar acabar amanhã à tarde, depois das minhas aulas da manhã. Let's lie in the sun for hours and hours till the day goes by, and though we might not be forever, just hold my hand anyways. Let's bloom in ways where we can touch the... Eu fiz mais ou menos umas 30 questões e agora eu terminou. Foi um final de semana muito bom, muito agradável. Não foi um dos meus mais produtivos no quesito horas de estudo, mas eu consegui passar tempo de qualidade com minha família, com a minha melhor amiga, fiz simulado. Então, assim, eu diria que foi um ótimo final de semana. Eu adorei registrar e eu espero poder fazer isso com mais frequência.